Fala, investidores! Tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma queda no Ibovespa. Isso mesmo, nós vamos ler algumas notícias que o nosso querido índice Ibovespa sofreu uma grande queda neste dia de terça-feira. Caiu mais de 0,99%, ocasionando aí em grandes empresas tendo suas mínimas. Então, eu vou trazer para vocês aí, além dessas notícias, a gente também vai estudar um pouco mais o caso do minério de ferro, como está lá na China, e três empresas que estão sofrendo por conta dessa situação, podendo ser uma oportunidade para você que está também estudando elas. Fica no vídeo que vai ser muito interessante, a gente vai falar sobre muito conteúdo e você com certeza vai aprender bastante. Sem mais delongas, roda a vinheta. Começo com essa notícia aí do Ibovespa que fecha em forte baixa, com commodities. Embraer se salva e decola mais de 8%. Em meio a todas as quedas, ainda assim houveram algumas ações que tiveram uma alta, como o exemplo da Embraer, que cresceu mais de 8%. Bolsas dos Estados Unidos fecham em leve queda, dólar comercial sobe a 0,29% a R$ 5,58. O Ibovespa voltou a cair depois de leve alta de ontem. Hoje, o principal índice da Bolsa Brasileira fechou com baixa de 0,99% aos 126.589,84 mil pontos. O problema fiscal no Brasil permanece. Após o anúncio de cortes feito pelo governo federal nos últimos dias, Maiara Rodrigues, analista da renda fixa da XP, apontou que tem visto uma curva de juros mais estressada no Brasil. Os avanços na agenda fiscal, com o congelamento do orçamento, com o governo sendo mais vocal na contenção das despesas, diferente do que se viu há um mês, tem favorecido com a retirada de prêmio na curva de longo prazo. Disse: a gente entende que não se confirmou a tendência e o mercado ainda segue cético, esperando um pouco mais de atitude do governo. Os economistas destacam que o governo tem mantido suas projeções de receita superdimensionadas e não destacam uma volta em breve de discussões a respeito da mudança da meta de resultado primário. Para a equipe de analistas do macro da XP, o anúncio de cortes foi apenas um pequeno passo de um longo caminho a percorrer. O relatório destaca que, desde o início do ano, o governo optou por fazer pequenos ajustes em cada relatório bimestral, tanto do lado das receitas como das despesas. Na nossa opinião, o relatório bimestral de julho revelou progressos do longo das despesas, do lado das despesas, embora ainda haja necessidade de um grande ajuste na Seguridade Social, o que deverá reduzir a pressão para maiores bloqueios em relatórios futuros, comenta a XP. Enquanto isso, o presidente Lula vai ganhando tempo e engarinhando mais apoio popular em sua jornada neste terceiro mandato. Essa primeira parte foi mais voltada para as notícias nacionais, como o nosso projeto e o nosso prospecto no Brasil, tendo em vista o cenário entre política e economia que sempre estão atrelados. Então, esse tipo de notícia é interessante você se informar e buscar, porque afeta diretamente os seus investimentos. Agora a gente vai entender um pouco mais sobre o Ibovespa e as commodities com relação a isso. O que está acontecendo que pode influenciar e que está influenciando as empresas de commodities? A Vale perdeu 1,34% com o minério de ferro atingindo a mínima de 3 meses. A preocupação é que, com força, a China consegue injetar estímulos na sua economia. Ontem reduziu sua taxa de juros, mas o impacto dos negócios ainda não foi limitado, derrubando as ações locais. Não está fácil nos Estados Unidos, não está fácil no Brasil e não está fácil na China. Mas os líderes do G20 preferem ser otimistas. Estamos animados com a probabilidade cada vez maior de uma aterrissagem suave da economia global.
embora vários desafios permaneçam, disse a minuta do comunicado do grupo, referindo-se a um cenário em que a inflação é controlada sem desencadear uma recessão dolorosa ou um salto acentuado no desemprego. Enquanto a otimista projeção não se concretiza, no mundo real o petróleo internacional teve mais um dia de queda, também com desconfianças sobre a demanda, já que a China é a maior importadora e com os avanços de acordo entre Israel e Hamas, com isso, Petrobras desceu 1,29%. Os Petros juniores também apresentaram quedas consistentes. Prio 3, por exemplo, recuou 1,99%. Já nos bancos e varejo, pessoal, Santander salta balanço nesta quarta-feira, antes da abertura do mercado, e as ações caíram 1,36%. A XP projeta que o banco mantenha sua tendência positiva, com ganhos contínuos de eficiência. As projeções LSG é de lucro de 3,1 bilhões de reais no segundo trimestre. Quem já divulgou o balanço foi o Grupo Carrefour, CRFB3, com aumento na base anual de 412,5% no lucro líquido ajustado no segundo trimestre de 2024, alcançando 151 milhões de reais. Entretanto, a ação caiu 3,33%, com investidores também embolsando lucros após forte alta no dia de ontem de 4,39% na véspera da sessão antes do balanço. Outra queda significativa foi a da Vivo, que perdeu 2,2% com um acordo para adquirir a IPNET, uma parceira do Google e empresa de transformação digital sólida no Brasil. A IPNET revende produtos como Google Cloud Platform e Google Workspace. O valor da aquisição foi divulgado em 230 milhões de reais, 41,3 milhões de dólares. Apenas 5 ativos subiram nesta terça-feira, mas sem dúvida o destaque é a Embraer, a EMBR3, que decolou 8,47% após o forte baixa de ontem, de mais de 7%. Hoje, durante a feira do setor, a Formborn Internacional iShow, a companhia anunciou a venda de 6 aeronaves modelo A29 Super Tucano para a Força Aérea do Paraguai. A Apvida HAPV3 informou ontem que celebrou um memorando de entendimentos com a gestora de recursos RISA para o custeio de 2 novos hospitais na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, na modalidade Build to Suit. Isto é, feito sob medida para as necessidades do locatário. Os analistas reiteram compra de HPV3, mas papel terminou no 0-0. Sabesp avançou 1,89% com o resultado final da privatização. Hoje saiu o balanço da Neoenergia, NEOE3. A ação caiu 0,22% na semana. A Vale solta ainda seus números na quinta-feira, dia 25, o que também aplicou cautela dos investidores diante do papel. Nesse sobe e desce do Ibovespa, no momento em que a temporada de balanço só inicia, tudo pode acontecer. Fernando Augusto Lopes. Então aí, meus créditos aí, Fernando Augusto Lopes, pela notícia, né? A gente leu bastante aqui, diretamente do Informoney, vindo aí essa notícia, a gente compartilhando com vocês aí, queridos inscritos. Muito interessante vocês buscarem essas informações, lerem em casa, buscarem também esse tipo de interpretação. E com base nesse início de vídeo, eu vou trazer para vocês um pouco sobre a commodity, o minério de ferro, o que está acontecendo e o que houve para que a Vale, Gerdau, empresas voltadas para a área de minério de ferro tenham caído tanto, 2, 3, 4%. Vamos entender. O minério de ferro atinge a mínima de 3 meses com perspectiva de demanda fraca da China. Os contratos futuros de minério de ferro caíram para os níveis mais baixos em mais de 3 meses nesta terça-feira. O contrato de setembro de minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian
da China encerrou as negociações no dia com a queda de 3,43%. Então nós temos aí, pessoal, um posicionamento da China, né? Apesar de ter corte de juros, influenciado também pelas decisões políticas, nós temos aí o mercado ainda não acreditando na retomada da grande potência que é a China, né? Nós temos aí grandes resultados para as empresas. Volto a ressaltar, a planilha está disponível lá no grupo do Telegram para quem é inscrito e quem faz parte da comunidade. Muitas empresas brasileiras vão soltar os seus resultados do segundo trimestre de 2024 nesse mês. Então vamos acompanhar aí, vamos ver essa planilha para ver as datas e quais empresas vão soltar, para você também não perder a oportunidade de estar estudando aí os relatórios das suas empresas. E com base nessas informações, pessoal, vou trazer 3 ações para a gente estar de olho nesses momentos aí de resultados, nesses momentos em que o minério de ferro, China, Brasil estão se posicionando para a gente tentar ver uma oportunidade de, quem sabe, aumentar nossa posição nelas ou formar uma posição. Lembro que esse vídeo é de conteúdo de caráter educativo, sem pretensão alguma de influenciar você a comprar ou vender algum ativo. Tá trazendo para vocês, pessoal, as 3 empresas, como eu havia dito, CSN Mineração e Vale. Essas 3 empresas foram as que mais sofreram aí com relação a commodity minério de ferro. Tem a Gerdau caindo, a Goal 4, né? Eu trouxe a específica, né? A holding da Gerdau é a empresa que eu tenho em carteira. Todas as 3 eu tenho em carteira, gosto muito das 3, já vem me pagando bons dividendos. A Goal 4 caiu 4,85%, a Semin 3 caiu 3,84% e a Vale caiu 1,39%. O que eu acho que pode acontecer? Hoje ainda é terça-feira, o dia que eu estou gravando esse vídeo. Temos ainda quarta, quinta e sexta para que essa bolsa tenha movimentações. Vamos aguardar os resultados das empresas, vamos analisar aí e esperar uma oportunidade. Não sabemos até quando haverá essas quedas. Pode ser que amanhã já o Ibovespa tenha um salto positivo e também pode ser que ele caia. Então a gente fica na expectativa, sempre com o pé atrás, analisando todas as empresas que a gente tem em carteira e com uma oportunidade. Lembro, volto a ressaltar, formação de caixa é necessária. Você ter a sua reserva de oportunidade é necessária. É nesses momentos, em uma queda generalizada, que a gente consegue aumentar ou formar posição em empresas, fundos imobiliários específicos. Então a gente vai estudar um pouquinho aqui as empresas. Nós temos a Gerdau. Ela ganhou 15 medalhas de ouro, enquanto que a Semin 3 ganhou 12 e a Vale apenas 2. Quando a gente coloca a Vale, a Gerdau e a CSN Mineração, a Semin 3, para competir, a Vale fica em terceiro lugar, perdendo para as duas. A Gerdau, a Goal 4, ganha não só em seus indicadores de valuation, mas também se destaca um pouco com seus indicadores aí de rentabilidade. Mas o foco mesmo é o valuation. Em relação a valuation, a Goal 4 se destaca bastante, tendo em vista aí apenas uma medalha de prata, que é o PEG Ratio. Então, o dividend yield dela, 13,5%, o PL dela, o menor de 5,08%, PVP, o menor de 0,62%. Então, vocês têm aí uma empresa para analisar muito boa. A CSN Mineração se destaca em contrapartida, pessoal, em 3 tipos de indicadores. Ela se destaca nos indicadores de eficiência, de rentabilidade e de endividamento. Ela tendo aí um positivo resultado aí através dessa análise comparativa com as outras duas, se destacando. Já a Vale, pessoal, a gente sabe que a Vale ela vem sofrendo situações complicadas, não só com relação aos casos que aconteceram, mas também a nossa exportadora, que é a China. Então, a Vale ela exporta minério para a China e a China hoje deixou de comprar da Vale, sendo a maior cliente, para produzir o próprio minério, para produzir o próprio material. E a Vale sofreu muito com relação a isso. Estamos aguardando ansiosamente pelo resultado do segundo trimestre da Vale, da Goal 4 e da CSN. Com base nisso, a gente vai ter um prospecto do quantas oportunidades a gente pode ter de compra, preços descontados. Então, sempre é interessante a gente esperar o resultado dos trimestres acontecerem, a gente vê uma oportunidade, quem sabe, de aumentar posição. E a minha carteira de investimento
E a minha carteira de investimentos eu quero deixar claro para vocês e mostrar para vocês com total transparência como a minha carteira reagiu a essa queda generalizada no Ibovespa. Até para passar um pouco mais de conhecimento para vocês e calma, sabendo que é um momento, da mesma forma que ontem ela teve 0,70% de crescimento, o Ibovespa hoje caiu 0,99%. Isso é a renda variável. Tenham paciência, não se precipitem, não enlouqueçam, não saiam vendendo seus ativos achando que acabou o mundo. Paciência, os investimentos são a porta para você ter a sua independência financeira. Se você não consegue segurar uma queda de 0,99% no índice Ibovespa, com as suas ações aí caindo um pouco, você não vai conseguir investir, você não vai ter estômago. Então, exercite a paciência, tenha certeza dos ativos que você escolheu e não perdendo a filosofia por trás do que você acredita no ativo e na empresa, você continue com ele. E mostrando para vocês a minha carteira de investimentos hoje teve uma queda bem interessante. Quem está na comunidade lá do Telegram sabe como eu estou falando. 0,96%, quase 1% de queda hoje. Só esses ativos aqui já me deram uma dor de cabeça grande. Vocês conseguem ver aqui caindo bastante esses ativos. Nós temos aí a principal queda na minha bolsa, a principal queda na minha carteira foi a Cebav 3, caindo mais de 12,35% só no dia de hoje. No entanto, a gente sabe, né, que eu ainda estou bem positivo. Isso aqui é só a rentabilidade do ativo, fora os dividendos. Então, eu estou muito bem, pessoal. Trago para vocês com total transparência a minha carteira. Do mesmo jeito que ela está positiva, teve alguns ativos também negativos e vocês conseguem observar. Isso é o exercício da paciência. É isso que eu quero trazer para vocês. Tenham calma, sempre tenham certeza das escolhas que vocês têm. Tendo em vista que hoje é um momento, mas daqui a 2 anos, 6 meses, 7 meses, essas empresas, esses ativos, fundos imobiliários que você escolheu, eles vão estar no positivo. Não é garantia, não estou lhe dando a garantia, eu estou dizendo que é a regra que segue o jogo. Só que vocês precisam ter paciência, precisam continuar reinvestindo os dividendos e aportando mensalmente, tá bom, pessoal? Eu espero que esse vídeo tenha agregado alguma coisa a vocês. Se vocês gostaram, curte, comenta e compartilha para mais pessoas, pessoal. Forte abraço e vamos juntos rumo à independência financeira.